pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula e hoje nossa aula é de matemática e eu quero que você pegue o livro e já abre ele na página 154 e 155, porque vamos introduzir a aula de hoje fazendo uma análise da ilustração presente nessas páginas, ok? Então faz isso e pega também o seu caderno e seu lápis, porque você vai precisar deles. Nossa aula de hoje vai falar sobre grandezas e medidas e nós vamos aprender sobre unidades de medidas padronizadas e unidades de medidas não padronizadas, ok? Então, é necessário que você preste atenção na aula. Vamos começar analisando essa imagem da página 154 e 155? Olha só, eu não vou ficar mostrando, mas eu quero que você abra o seu livro, ok? Então, nessa imagem, nós podemos encontrar o quê? Uma cena do nosso cotidiano, uma cena do nosso cotidiano, que é o quê? É um restaurante, não é isso? É o horário do almoço, provavelmente. E nós vamos ter certeza que é o horário do almoço, porque nós vamos encontrar um instrumento de medida de tempo. Que instrumento é esse aí? Está na página 155. Vocês já aprenderam sobre ele, que é o relógio. E o relógio está marcando um horário. Qual é o horário que o relógio está marcando? Isso mesmo, são 11h37 minutos, portanto, está próximo do horário do almoço, não é isso? Mas aí também nessa ilustração, nós podemos encontrar um outro instrumento de medida, que é a balança, que é muito importante aí nesse espaço, por quê? Porque ele vai medir a quantidade de alimento presente nos pratos dos clientes. Então, existe uma plaquinha aí que tem um valor que a pessoa vai pagar por cada quilograma que ela obter no prato dela. Qual é o valor? R$50. Nessa imagem ainda, nós podemos encontrar essa plaquinha, tá? Que indica o quê? Outras unidades de medida. A jarra, por exemplo, equivale a quantos litros? Aí, 1 litro, e você vai pagar quanto por ele? R$15, não é isso? E também tem o copo, né, que equivale a 200 ml, e você vai pagar quanto por ele? R$4. Então, aqui nós encontramos vários exemplos de medidas, unidades de medidas. Então, é sobre isso que nós vamos aprender hoje. Vamos lá? Olha só. Nós vamos aprender sobre unidades de medidas não padronizadas. Então, aqui nesse slide, vocês estão vendo alguns exemplos de unidades de medidas não padronizadas. Nós temos o passo, a polegada, o palmo e o pé. Então, antigamente, as pessoas, para medir o comprimento das coisas, ela usava o próprio corpo, tá? Mas nós também temos outros elementos que podem fazer esse papel. Por exemplo, um cabo de vassoura pode medir, não é isso, o comprimento de um determinado lugar. Um lápis nós podemos usar para medir também. Nós podemos usar um copo, não é isso? Um copo. Então, em várias receitas culinárias, por exemplo, lá na receita diz uma xícara de açúcar, né? Só que quando não tem uma unidade de medida padronizada, vocês vão perceber já o que é isso. A receita pode dar errado, não é isso? Porque nem sempre a xícara que eu tenho na minha casa é a mesma xícara que você tem na sua casa. Os tamanhos podem ser diferentes. E aí nós podemos errar na receita. Então, olha a importância das unidades de medidas padronizadas. Aqui no slide vocês estão vendo exemplos de não padronizadas. Vamos mais. Olha só, vamos aprender sobre a história das unidades de comprimento. Antigamente, o homem usava o próprio corpo para obter unidades de medidas de comprimento. A polegada, o pé, o passo, o palmo e o cúbito. Por volta de 1970, essas unidades foram padronizadas, surgindo então o metro. Um metro é um exemplo de unidade de medida de comprimento padronizada, tá? E ela é fundamental para medir o comprimento. Então, vamos lá. Então, vamos entender por que foi que surgiu a necessidade de padronizar essas unidades de medidas. Nós temos unidades de medidas não padronizadas, aprendemos o que é elas. Agora vamos aprender a necessidade que aconteceu para que essas medidas fossem padronizadas. Então, por muito tempo, cada país, cada região teve seu próprio sistema de medida.
Então, vamos imaginar, aqui na região de Itabaianinha tinha um sistema de medida, já na região de Umbaúba tinha outro. E isso dificultava muito, ok? Essas unidades de medidas, entretanto, eram arbitrárias, imprecisas. Como assim? Elas não eram iguais, tá? Elas eram diferentes. Elas não tinham um padrão. Por exemplo, aquelas baseadas no corpo humano, por exemplo, o palmo. Será que a minha mão é igual, o tamanho da minha mão é igual o tamanho da sua? Não. Então, vamos dizer que eu disse para você, estou vendendo um terreno para você, e nós vamos medir o terreno baseado no passo. Então, eu vou tirar a medida com o meu passo e digo para você. Só que quando você vem aqui e você vai medir se realmente é o seu passo, é diferente do meu. Então, não vai ser igual, vai ser diferente, não vai ter um padrão. Isso criava muitos problemas para o comércio, porque as pessoas de uma região não estavam familiarizadas com o sistema de medir da outra região. Foi o exemplo que eu dei. Vamos imaginar que Itabaianinha tinha um padrão, Umbaúba tinha outro, quando eles iam fazer trocas, né, trocas comerciais, dava errado, porque um tinha um padrão e outro tinha outro. Aí surge a necessidade de quê? A necessidade de criar o Sistema Internacional de Medidas, constituído inicialmente de 3 unidades básicas. O metro é uma unidade de medida padronizada, tá? E ela serve para medir o quê? O comprimento. O litro, que é a unidade principal das medidas de capacidade, e o quilograma, unidade principal das medidas de massa. Então, a partir de todas essas dificuldades que foram surgindo com as unidades de medidas não padronizadas, sentiu a necessidade de quê? De criar um sistema padronizado, um sistema igual para todo mundo, tá? Para acabar com essa dificuldade. Então, aqui eu trouxe para vocês uns exemplos de unidades de medidas padronizadas. Nós estamos vendo alguns instrumentos que nós usamos para medir as coisas. Olha, a balança, o relógio, a régua, tá? Então, nós vamos aprender agora sobre as unidades de medidas padronizadas. Aqui vocês estão vendo as unidades de medidas padronizadas de comprimento. Então, são todos esses. Mas a nossa turminha vai aprender sobre o metro, o centímetro e o milímetro, tá? Agora vocês estão vendo unidades de medidas de massa, que são unidades padronizadas. A nossa turma vai aprender sobre o quilograma, tá? O quilograma, a grama e o miligrama. Miligrama. Nós vamos aprender sobre o quilograma, grama e miligrama. Agora, vocês estão visualizando exemplos de medidas de capacidade, que também são o quê? Padronizadas. Existe um padrão para todo mundo. É esse para todo lugar. E nós, das de capacidade, nós vamos aprender sobre o litro e sobre o mililitro nas próximas aulas, ok? Aqui vocês estão visualizando a atividade do dia e eu vou explicar como ela funciona. Tá pedindo para você marcar a alternativa mais adequada, que expressam a medida dos objetos abaixo. Então, aqui vocês têm alguns objetos. A porta da sala, uma borracha e um lápis. Desse lado, vocês vão marcar a opção de unidade de medida não padronizadas. E desse lado, unidades de medidas padronizada, tá? Então, olha só, não padronizada seria o quê? Seria palmo, seria pé, passo, cabo de vassoura, lápis, uma xícara, não é isso? E padronizada, centímetro, metro, tá? Essas são exemplos de padronizadas. Então, responda corretamente e se você ficar com dificuldade, peça a ajuda do pai, da mãe ou da professora, ok? E aí, gostou da aula de hoje? Muitas informações, não é isso? Eu espero que você tenha aprendido mais sobre as unidades de medida. Espero que você faça a atividade que eu coloquei lá no slide, tire foto, mande para sua professora. E eu vou ficando por aqui, tá? Eu te espero na próxima aula. Tchau, até a próxima!